eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um galho de café com um bule. E a mensagem que eu quero deixar com você está no Salmo de número 107, versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha só que lindo que eu ganhei, o galinho de café, para eu fazer um estudo e uma pintura. Quando eu ganhei ele estava bem verdinho, agora já murchou um pouco, que pena. Mas vou aproveitar bem e o risco você já vai ver daqui a pouco. Esse é o risco, o bule com um ramo de café, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar fazendo uma mistura para preencher a base do bule. Eu tenho aqui o marfim, eu vou colocar duas pinceladas bem gordas de marfim. Peguei mais uma aqui, 3. E vou colocar uma pincelada de verde grama, 3 de marfim, uma de verde grama. E a gente vai ficar com esse tom aqui, ó, um tom parecido com o kiwi, só que ele é um pouco mais desbotado que o kiwi. E eu vou colocar 3 pinceladas de água. Misturo. E agora com essa corzinha aqui, eu vou preencher aqui, ó, essa parte do bico e vou preencher toda essa área aqui do bule. Olha só, preenchi toda essa área. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel, nem lavei o pincel, vou pegar um pouquinho do verde grama, tiro o excesso, deixo o pincel só sujinho e vou fazer aqui, ó, nessa curva do bule, vou fazer uma sombra com verde grama. Começo na borda e venho crescendo, mas não pode ficar uma linha, tá? Ó, e ele não termina aqui, ele termina um pouquinho antes, essa sombra, né? Ó, vai fazendo assim. Não leva até em cima também, ela vai sumindo aqui. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, ó, nesta linha, um pouquinho do verde grama e vem sumindo. Novamente, pego um pouquinho e vou colocar nesse cantinho e vou passar aqui embaixo, mas eu não vou levar até o final. Eu vou sumir com ela por aqui, pelo meio. Aqui fica mais grossinho, ó, mais ou menos 1 centímetro. Aí vai trazendo, limpando o pincel, empurrando a tinta. Pronto. Mais um pouquinho. Agora você vai situar aqui. Tá vendo? Tem esse quadradinho. Não é bem um quadradinho, mas vamos dizer assim. Aí tem esse risco aqui, que eu passei o verdezinho mistura em cima. E você vai sair aqui, ó, do final desse quadradinho ali que a gente pintou. Na verdade, você até pode pôr aqui, ó, assim, em cima dele. E você vai descer essa linha, limpando o pincel. Não pode ficar reto, porque o bule tem uma inclinação bem ligeira, assim, para o lado direito. Então, você tem que manter paralelo com essa linha aqui. Ó, essa sombra, ela vai descer, ela vai sumir por aqui, ó, vai acabar por aqui. Mais um pouquinho de tinta. E agora você vai dar um espaço aqui de mais ou menos 1 centímetro e vai colocar uma outra sombra
do mesmo jeito desce. Essa sombra, ela pode até descer um pouquinho mais. Só não deixa aquela linha marcada, você tem que dar uma esfumada pro lado esquerdo, pro lado direito. Agora a gente vai pegar mais um pouquinho de tinta e você aqui tá aparecendo 3 riscos, né? É porque eu passei a tinta por cima do galho. Isso aqui, ó, é o galho. Isso aqui é uma saliência que tem no bule. Então, nessa parte aqui pra cima, eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Sempre de pouquinho. Aqui a gente pode continuar. Um pouquinho aqui só, que já pegou o café ali. Agora eu vou colocar na linha de baixo, eu vou fazer assim. Eu vou começar com o verde ali, ó, fazendo o contorno. Depois eu entro com ele. Viu que eu tô colocando e tô esfumando pra cima também. Prontinho. Agora aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Bem na linha. Aqui a gente tem um ferrugem. Então, não vou colocar o verde ali, né? Ó, eu vou deixar até mais escurinho aqui. Aqui, eu vou crescer um pouquinho essa sombra aqui, ó, no meio. Pronta essa parte. Eu vou lavar bem o meu pincel. E agora eu vou usar um pouquinho do caramelo. Olha só. Coloco no pratinho só um pouquinho. Limpo bem esse pincel, muito bem. E eu vou começar por essa área aqui. Se ficar manchado não vai ter muito problema. Você tá vendo esse pedacinho onde a alça se gruda aqui no corpo do bule? Então, vou colocar um pouquinho de caramelo assim, ó, pra cima e um pouquinho de caramelo assim pra baixo. Olha como ficou fraquinho, porque eu peguei a tinta e limpei bem o meu pincel. Então, aprendeu a fazer aqui? Você vai fazer um pouquinho também nessa área aqui, ó, não em cima do verde grama, em cima dessa mistura. Você joga teu pincel e vai fazendo esse movimento. Aqui a gente tem a folha e os galinhos da flor. Mas aqui tem uma mancha. Depois a gente vai lá em cima. Aqui a gente colocou um verde grama puxando pra lá. E a gente vai colocar aqui, ó, um caramelo bem de leve que vem descendo, vai crescendo aqui, ó, até por aqui ele acaba. E essa área aqui eu vou trabalhar assim. Você tire totalmente o excesso, não é para deixar preenchido de caramelo. É só mesmo para dar aquele leve, vai dar uma corada nesse verde. Aqui assim e aqui assim. Bom, vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso e agora eu vou colocar aqui. Tá vendo onde tem esse verde? Você vem bem na pontinha aqui, ó, na beiradinha, colocando um pouco e crescendo para cima do verde. E agora, aqui no corpo do bule, por último, você vai pôr um pouquinho aqui, nessa parte clara que ficou. Eu vou pôr um pouquinho aqui para baixo também, ó, na mesma direção. Lava bem o pincel. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho de luz com o branco. Primeiro, eu vou limpar o pincel. Aí eu vou fazer uma luz bem aqui, ó, nesse pedaço que sobrou. E nem vou limpar tanto o pincel, vou deixar um pouquinho de tinta. Ó, tem uma luz retinha, depois tem
um esfumado aqui. E agora, aqui bem na beirinha. Não precisa cobrir aqui o caramelo, você faz sumir ali a tinta. Isso. E agora aqui, ó. Tá vendo onde a gente colocou o caramelo? Eu vou passar bem de leve o pincel. Vai ficar mais clarinho, vai dar mais relevo. Tá? Tô segurando bem de longe, porque assim a gente controla melhor. Agora nós vamos lá no bico do bule. Aqui eu tenho o verde que terminou por aqui. Então, do lado ali, ó, o que vai dar bem no centro, eu vou colocar aqui, ó, um ponto e depois uma linha. Vou deixar um pouquinho mais acentuado. Assim. Agora eu vou preencher a tampa com esse restinho de tinta aqui que sobrou, da mistura. Olha só, a minha quantidade de tinta deu certinho para preencher o bule, que beleza. Agora nós vamos fazer a sombra. Então, troquei de pincel, peguei o número 6 que tá bem gastinho, ele tem umas pontinhas do lado assim que tá maravilhosa. Então, vou fazer aqui, ó, tá vendo essa linha? Aqui tem uma sombra que eu vou esfumar pra cima, inclusive aqui também, ó, esse cantinho, colocando um pouquinho de tinta, e aqui fica mais escurinho. Aqui também, mas aqui vai ficar um pouquinho menos de sombra. E agora eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 2 espaços. Primeiro eu vou fazer a linha de cima. Ou dificuldade que é fazer essas elipses certinhas com a tinta e com o pincel. Depois, a sombra é aqui embaixo, ó. Aí eu vou puxar o pincel fazendo quase que um contorno ali. Aqui é esfumado para baixo e aqui é mesmo um contorno. Só tô colocando o pincel sujo de tinta em cima do risco. Agora, peguei mais um pouquinho de tinta e você viu que aqui tem um outro risquinho assim? Então, aqui também você vai pôr o pouquinho do verde grama e vai fazer. Agora puxo pra cá, dou uma esfumada aqui. Ó, encontrei a tinta de cá. Eu vou com um pouquinho de tinta também vou fazer a linha aqui. Só que tem que ficar uma coisa bem discreta, não é para fazer aquela linha como se fosse com um pincel zero. Agora do lado de cá, eu vou colocar também, ó, a linha. Vou fechar aqui essa parte. O lado aqui da esquerda fica um pouquinho mais sombreado. O lado da direita fica menos sombra nessa parte aqui, com o verde grama. Eu vou usar um pouquinho do caramelo, eu tenho aqui ainda no pratinho, com esse pincel limpo, tiro bem o excesso e eu vou passar aqui, ó, começando ali no cantinho, essa borda de baixo. Não vai chegar até o final, vem até aqui, ó, mais ou menos assim, e vai limpando pra cima. Lavo o meu pincel e agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Vou colocar aqui no pratinho também. Vou limpar o meu pincel, fico com ele só sujinho. E agora eu vou começar aqui, esse canto eu tenho uma sombra com o sépia.
que não é preenchido, nem não precisa forçar teu pincel. Eu não tô chegando na borda, tô deixando aqui um espaço. Mas é um cantinho, assim, ó. Eu vou trabalhar com batidinhas. Fica mais escurinho. E aqui ele some, assim, arredondado. Mais um pouquinho de tinta. E eu vou passar lá em cima. É uma linha, é uma linha mesmo. Só vai fazendo isso com o pincel. E depois aqui, ó. Nesse cantinho e por baixo, em cima do verde grama que a gente já colocou ali. Esse lado de cá, com um pouquinho de tinta, eu vou fazer bem o contorno. Ó, venho limpando o pincel, tá vendo? Acabou a tinta total aqui. E eu tenho uma sombra bem acentuada. Prontinho. Você não conseguir de primeira, você volta com a tinta e faz de novo. Pode até pegar um outro pincel. Aqui, ó, nesse cantinho, eu não consegui fazer com esse pincel maior. Então, olha, eu peguei um número 2, aquele que tá gasto. Mas imagina um pincel bom. E vou fazer o contorninho, porque vai ficar bem certinho. Isso, beleza. Agora você tá vendo esse espaço aqui, ó? Esse daqui eu vou preencher com o sépia, todinho, até aqui. Depois eu tenho um outro pedacinho aqui. Esse pedacinho eu vou preencher com o preto. Esse pedacinho ele vem até aqui, ó. Peguei o pincel número 6 novamente. Porque aqui dá para trabalhar bem com ele. Ó, preto. E aqui o sépia. Eu não vou misturar os dois espaços. O preto, apesar de pequeno, ele faz uma diferença aqui. Preenchi totalmente. Agora eu vou usar esse pincelzinho 2 bem gasto para fazer a luz e os brilhos, que eu já vou colocar. Primeiro, aqui, ó, nessa área, não inteiro, até mais ou menos aqui. Eu vou colocar uns pontinhos de branco. Fica assim meio arredondado, ligeiramente. Depois aqui, ó, nessa área, vou pôr um pouquinho ali e vou puxar. Agora aqui, ó, nesse cantinho, é assim, ó, um toque de branco. Nessa parte aqui, bom, essa parte aqui tá por cima dessa. Se você quiser, pode até pegar uma tinta e passar inteiro. Aqui, ó, a gente pode até colocar um branquinho sem misturar com o preto, tá? Ó, vai levando. Agora, peguei mais um pouquinho. Aqui, ó, nesse ponto eu tenho assim, ó, uns brilhos. Depois mais um aqui. Você viu que eu vou colocando a tinta? Eu não tô esparramando, eu não tô preenchendo. É só colocado e deixa do jeito que ficou. Esse aqui fica mais branquinho. O pincel tá sujinho de tinta só. Lembra daquele espaço que a gente deixou aqui? Então, aqui também vai uma linha de luz assim. Acompanha a curvatura do trabalho. Mais um pouquinho. Vou tirar o excesso no pratinho, só encosto. A tinta ficou pra cima. E agora eu vou iluminar essa borda aqui, ó. Mas só tem luz aqui, ó, nesse pedaço. Aqui, quando começa a encontrar o preto, vai sumindo. Ó, não pode ficar tão alta essa cor, então eu vou bater o pincel em cima. Isso. Você tá vendo que o sépia, aqui ele tá separado do preto, ó. Eu vou passar o pincel com um pouquinho do branco. Não tô fazendo a linha, porque aqui se confundem as duas cores.
É só clarear um pouquinho a parte de cima ali. Mas o brilho mesmo vai ficar só aqui. Prontinha essa área, eu vou fazer aqui já o bico, a pontinha do bico. Eu vou preencher com o caramelo. Preenchido, eu vou usar o sépia para fazer aqui, ó, essa pontinha que ficou bem escura. Depois eu vou colocar um pouquinho do sépia aqui. Vou até descer um pouquinho mais. Esse sépia não é para preencher tudo, é para fazer algumas sombras nesse caramelo. E eu vou colocando a tinta, aí depois dou uma dançadinha com o pincel. Isso faz com que fique bem irregular. Se você colocar parelhinho, ó, fica reto. Não. Agora dá uma dançadinha com o pincel e ele vai sumir aquela linha do outro lado. Descer um pouquinho aqui também. Ó, vai colocando o sépia e deixando a manchinha. Agora eu vou usar um pouquinho do branco. Tirei o excesso para colocar aqui, ó. Da mesma forma que foi usado o sépia, eu vou usar esse branco. Só em cima do caramelo. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. E agora, um brilho bem nessa linha aqui, ó. Aqui tem um brilho e aqui também. Um pouquinho maior. Eu vou até crescer aqui essa área do sépia, porque o brilho ficou bem em cima da linha. Tô adulterando aqui o trabalho. Vocês não sabem, é que esse bule, ele tá exposto na casa do Monteiro Lobato, lá em Minas Gerais. Uma aluna foi lá, tirou foto, disse que se lembrou de mim quando viu esse bule antigo, que é bem antigo. Quem mora aí perto pode visitar. Ai, que privilégio. Eu vou acentuar aqui, ó, um pouquinho também com o sépia. Tô colocando o sépia bem em cima daquele caramelo. Não é para cobrir o caramelo, é só para deixar acentuada essa sombra. Olha aqui, agora ficou bem mais forte. Eu vou preencher a alça com sépia todinha. Olha, eu tenho aqui a alça. Eu vou fazer aqui uma luz com o caramelo. Ela não vai no meio, ela vem aqui, ó. Tô com o pincelzinho 2. Eu tô colocando a tinta, não tô apertando o pincel para a tinta não misturar muito. Eu quero que apareça esse caramelo. Então eu vou colocando. Ele vai ficar irregular, não é para fazer uma linha lisa. Ele pode até ficar falhadinho. Até aqui. Essa pontinha aqui, ela vai sair daqui. Esse risquinho aqui, ó, é caramelo. Então, a gente vai emendar. Esse risquinho aqui também é caramelo. Já tô colocando pra gente não perder ali a linha. E eu vou colocar um pouquinho, tá vendo que aqui a gente tem uma haste, depois tem um... Eu não sei como que chama isso aqui. Mas eu vou fazer assim, já coloquei um pouquinho do caramelo ali também para dividir. E nós vamos preencher agora aqui, ó, a haste com o sépia. Essa parte de cima aqui, ó, essa linha, que eu vou inclusive dar uma puxadinha. Aqui vai ficar um triângulo, preste atenção que ali tem um triângulo, que é fundo. Isso daqui é sépia. Isso daqui é sépia. Isto aqui é sépia.
Isto aqui é sépia. Agora, só com o pincel sujinho, se lembra que aqui tinha assim uma marcação? Então, você vai fazer com o pincel sujinho, assim, ó. Aqui também tem uma sombra, que eu vou colocar só com o pincel sujinho. É uma coisa assim, eu tô reproduzindo o que eu tô vendo na fotografia. Agora, aqui embaixo também, bem na ponta aqui, eu vou apertar o pincel e vou dar uma puxada, ó. É um ferrugem que tem aqui. Aqui também eu tenho um ferrugem. Você vai limpar teu pincel assim, bem em cima daquele lugar que a gente colocou um caramelo ali, lembra? Aqui ele passa um pouquinho. Ferrugem, ferrugem. Aqui em cima, esse ferrugem aqui, desce um pouquinho. E agora, desse lado, eu vou pegar a tinta com esse pincel, vou tirar o excesso no pratinho e bem na linha temos um pouquinho de sombra. Aqui começa uma luz, aí aqui começa a sombra de novo, ó. Vai subindo, aqui vem descendo. Tá? Se foi a parte mais difícil. Agora, com um pouquinho do branco, eu tenho aqui aquela haste, que eu vou pôr uma pincelada de branco em cima. Olha como ela apareceu. Eu tenho aqui essa outra haste aqui de caramelo, que eu vou pôr também uma pincelada de branco em cima. Mais um pouquinho. Em cima do caramelo. Aqui você pode até fazer com pincel zero. Ó, com pincel zero. Por aqui vai sumir. E o último detalhe, essa parte aqui é uma coisa redondinha. Então, eu vou pôr o pincel com branco em cima do caramelo e vou puxar pra cima. Vai parecer essa curva. Aí. Agora, aqui embaixo também tem um ponto de luz que eu vou pôr com o pincel zero. Primeiro, ele faz esse movimento aqui, ó, reto. Aí depois, bem nessa beiradinha aqui, ele sobe um pouquinho. Duas linhas. Agora vamos fazer as flores. Eu vou fazer uma folha com verde pinheiro e sépia. Pincel 6, assim. Vou preencher com verde pinheiro. E agora eu vou pegar o sépia e vou dando batidinhas em cima. Ela vai ficar bem mais escura. Então, assim serão as folhas. Os cabinhos, também, eu vou usar os dois no pincel. Eu vou usar o verde pinheiro e vou usar o sépia. Vai ficar a mesma tonalidade. Esse cabinho aqui dessa flor começa um pouquinho mais grosso e vem afinando. E na verdade ele nem chega a encostar ali no cabinho maior. Tá, assim serão as folhas e os cabinhos. Eu vou usar para a flor o rose. Você pode usar rosa chá, você pode usar tutti-frutti. Vai ficar mais ou menos dentro do padrão. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o rosa de um lado, vou deixar um espaço. Vou colocar o rosa na outra pétala do mesmo lado, vou deixar o espaço. Ó, preencho mais da metade. Eu vou finalizar aqui com o tutti-frutti, aqui tá tudo molhado, tem que tomar cuidado. Ó, tutti-frutti. Aqui também. Finalizar não, eu vou preencher o resto da pétala. Dou uma misturadinha.
E agora com o branco eu vou finalizar. Só com o cantinho do pincel, porque o branco não é para cobrir o tutti-frutti. É só para marcar assim quem tá por cima, quem tá por baixo, ó. Miolinho, vou preencher com tutti-frutti. No centro tem um pontinho mais claro. Então vou dar uma batidinha ali de pincel. E ele tem um acabamento aqui que é muito pouquinho de sépia. Vou pegar uma pinceladinha de sépia com o 0 e uma pinceladinha de rose. Vou misturar, vai ficar uma cor bem mais clarinha. Aí eu vou colocar aqui, ó, em volta do miolo. E vou dar uma puxadinha onde as pétalas se encontram. Então, é só isso o acabamento. Eu vou construir aqui, eu vou pintar esse restante e já mostro pra você. Então, o bule tá pronto. Agora, nós vamos fazer os grãos do café. E, coincidentemente, esse galho de café, quem me trouxe foi a mesma pessoa que me trouxe a foto do bule. Quando eu fiz o risco, esse café estava vermelhinho e essas folhas verdinhas. Agora já tá quase na hora de torrar e fazer um café mesmo. Já tem um tempinho, mas eu guardei só para mostrar para vocês. Esse é o galho do jeito que ele veio. Nós vamos fazer os grãozinhos agora da seguinte forma. Agora, nós vamos fazer uma sequência de... Esse daqui é o sépia. E eu tenho aqui, ó, um grão aqui, que eu vou fazer com sépia. Eu tenho outro aqui. E tenho outro aqui atrás. Eu vou preencher. Pronto, preenchi com o sépia os 3 grãos que estão maduros lá atrás. E agora nós vamos fazer a sequência dos verdes. E eu vou usar o verde pistache. Você viu que tem uma bolinha? Ó, esse verde, esse e esse também. Esse. Esses verdes eu vou fazer assim, eu vou usar o verde pistache. Esse daqui também é verde, só que ele é bem mais claro. Bom, vamos fazer aqueles que eu marquei. Ó, verde pistache, vou fazer 2 já aqui, porque peguei muita tinta no pincel. E verde pistache. Em volta desse verde pistache, eu vou usar o verde pinheiro. Aí eu vou misturar com cuidado para não sumir esse pistache. O próximo aqui, mesma coisa, ó, verde pinheiro em volta. Aqui os dois se encontraram, você viu? É assim mesmo. Agora, esse aqui, ele tá um pouquinho mais claro. Então, eu vou pôr uma pincelada de marfim e vou dar uma misturadinha. Ó, a gente vai crescendo até ele se dividir do outro. Aqui a luz que chegou aqui tá dividindo daquele outro que tá ali atrás, um pouquinho mais escurinho. Aqui, ó. Então, é assim que eu vou fazer esses verdes. Olha só, já fiz a sequência dos verdes. Agora eu vou usar, e fiz assim, sem muito respeitar quem tá embaixo e quem tá em cima. Eu só fui fazendo as bolinhas. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou colocar nesta aqui, no centro, e vou crescendo. Eu quero que ela fique mais clara, mais amarelinha. Agora, esta aqui também eu vou fazer isso. Vai dar um diferencial. Agora, esta aqui, ó, que tá bem por cima, né, das outras. E este aqui. Este grão. Mais um detalhe. Agora, eu vou usar o vermelho vivo.
Pode usar qualquer tom de vermelho que você tiver, tá? Não tem que ser o vermelho vivo. Eu vou colocar uma pontinha de vermelho aqui, ó. E venho trabalhando assim redondinho. Nesse aqui também. E nesse aqui. Se eu colocar em cima do verde pinheiro, vai ficar um vermelho assim bem mais escuro. Mas é bonito, é bom também. E agora eu vou voltar com um pouquinho do marfim no centro. Coloquei uma pinceladinha. Agora eu vou dando pinceladinhas em volta, sem misturar muito liso. Eu só quero que fique mais claro o meio. Isso. Esses dois aqui que eu coloquei o amarelo ouro, eu vou fazer também. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui, ó. Se o vermelho pega em cima do amarelo, ele vai ficar meio alaranjadinho, dá uma tonalidade assim, semi-maduro, fica bem bonito. Pronto. E pronto. Agora, a próxima sequência vai ser esse daqui, ó. Vou fazer pra você ver. Eu quero ele bem alaranjado, então eu vou preencher com o amarelo ouro e vou usar um pouquinho do vermelho vivo na borda, na área da sombra. Se colocar muito, ele vai ficar vermelho, tá? Então, não coloque muito. E se precisar, lave teu pincel. É isso aqui. Com uma pinceladinha do marfim também no centro para fazer uma luz. Dessa cor, eu vou fazer esse aqui, esse e esse, e esse. Pronto, a primeira parte que eu coloquei o amarelo e o vermelho em volta. Agora eu vou usar uma pontinha de vinho para fazer uma sombra. Aqui, ó. Vou colocar aqui nesse aqui do lado. Eu vou colocar nesta aqui, nos cantinhos. Viu que eu vou colocando? É igual uma uva. Eu vou colocando e vou puxando. Nesta aqui também. Contanto que você deixe o centro mais claro, é só para fazer um sombreadinho. Nesta daqui, coloquei o vinho aqui no fundo. Coloquei muito. Não teria problema, mas eu vou tirar o excesso e vou puxar aqui, ó. Pronto, escureci algumas para deixar diferente. Acabei manchando aquela dali, então eu vou colocar um pouquinho nela também. Agora eu vou colocar o marfim de luz. Vou dar aquelas batidinhas. Depois vamos para o próximo. Próxima cor, nós vamos inverter. Eu vou usar o vermelho vivo, que vai ser nesta, nesta e nesta. Eu vou usar o vermelho vivo quase inteiro e vou usar o vinho para fazer o contorno. Ó, ela vai ficar uma tonalidade diferente. Olha só. Isso vou fazer com estas daqui. Nestas daqui que eu acabei de fazer com o vermelho vivo embaixo e o vinho em volta, eu vou trabalhar uma luz com o amarelo ouro, bem no centro. E depois, aquele pontinho de marfim também. Deixa aquele batidinho. E esse aqui, ó, por exemplo, aqui não pode vir para cima do vinho. Tem que ficar só em cima do vermelho e agora em cima do amarelo.
Se for para cima do vinho, você perde a forma. Não vai ficar redondinho. Pronto. Por último, essas outras 3, eu vou preencher com o amarelo ouro. Agora eu vou preencher inteira. E eu vou fazer uma sombra com o vinho em volta, em cima do amarelo ouro. Deixa o miolinho ali, ó. Não preenche tudo não, porque o vinho é mais forte. Aí você vai, lava teu pincel e você vai conseguir uma tonalidade diferente. E no meinho, mesma coisa. Pouquinho do marfim, vai batendo, batendo de forma circular, até você conseguir o grãozinho, que vai ficar de uma cor diferente. Vou fazer os outros 2 e já te mostro. Olha, eu tenho alguns que tem um pontinho de sépia com o cantinho do pincel. Eu vou fazer assim. Não vou fazer com pincel 0, porque sai muito marcadinho. Então, eu vou colocando. Você vai olhar no teu risco, que você vai achar. Não é um risco, tá? Quer dizer, olhe no teu risco que você vai ver quais tem esses pontinhos, para você poder colocar. E é uma encostadinha de pincel. Agora eu vou te mostrar. O cabinho eu vou preencher com o sépia. Tô usando o pincelzinho 2. E depois eu vou pegar um pouquinho do marfim, assim, ó, só de um lado do pincel. E eu vou colocar na parte de cima, fazendo uma luz. Eu vou fazer todo o cabinho. Pronto. Agora que está tudo seco, eu vou voltar com o pincel 2 em uma pontinha de marfim, colocando mais um pouquinho de luz em alguns deles. Ó, só uma coisinha. É um pequeno brilho que eu percebo aqui em alguns. Olha como fica diferente. Esse daqui tem uma pontinha ali. Nesse aqui. Nesse aqui. Não tem em todos. Aqui nesse verde. Nesse e nesse. Nos outros aqui eu não percebo esse brilho. Você pode pôr o pincel e dar uma apertadinha, ó, em cima, para não ficar aquela manchinha parecendo um pingo. Pronto, feito o brilho, nós vamos para as folhas. Eu vou começar usando verde pântano e amarelo limão. Nesta folha aqui, você tá vendo que tem uma metade? Eu vou preencher essa metade da esquerda com o verde pântano. Preenchido, eu vou fazer do lado de cá, assim, ó. Você viu que eu tô tirando daqui, de cima desse verde pântano, no pincel, e puxando pra lá. Eu não tô fazendo a linha aqui, porque esse lado aqui também fica bem escuro. Mas fui deixando um espaço. Não lavei meu pincel e eu vou pegar o amarelo limão, vou começar desse lado aqui. Aí eu vou entrando com esse amarelo limão aqui, ó. Um detalhe, traga ele só até aqui, a linha que a gente tem, que deixou o espacinho. Aí você vai misturando esse amarelo limão. O verde pântano vai ficar mais claro. Aqui, né, onde você misturar, pode passar o pincel por cima, ó, daquela ranhura que você fez com o pântano. Se ficar manchadinho, sujinho, não tem problema. É assim mesmo. Ainda vou passar bem o pincel esfregando em cima. Eu não quero que fique aquele amarelo. Vai ficar um verde mais escuro. E vai ficar manchado.
Agora eu vou lavar o pincel, tirar todo esse verde pântano que tem nele. E eu tô usando um pincel número 10, mas só que ele tá bem aparadinho, tá vendo? Ele tá durinho, tá uma beleza. Eu vou colocar aqui no pratinho, ó, uma pinceladazinha de marfim. E com esse marfim, eu vou fazer uma luz e eu vou mirar em cima daquele amarelo limão que eu tinha colocado ali. Vai ficar assim meio riscado. É bem isso. Agora com o pincel 0 eu vou usar aqui, ó, o verde pântano para fazer o pezinho da folha. Eu vou pegar, tá sujo de verde pântano. Eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer aqui, ó, uma pequena linha. Olha como ficou fraquinho. Aqui um pouquinho mais forte. Aqui, ó, só um detalhezinho. Do lado de cá, eu vou fazer com o verde pântano mesmo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não é um contorno pesado. E faça todas as curvinhas. E agora, aqui, ó, onde tenho essa faixa escura, eu puxo um risco. Isso vai acentuar um pouquinho mais essa parte escura, essa parte da sombra ali. Tá, essa daqui tá pronta. Vamos para outra. Essa folha aqui, eu vou fazer igualzinho aquela de cima. Esse lado eu vou preencher, daí aqui, ó, eu vou puxar e o amarelo limão pra lá vai ser igualzinho, já te mostro. Olha como ficou essa folha. Agora, essa daqui eu vou preencher essa metade e essa pontinha com verde pântano. Agora aqui, ó, embaixo dessa folha de cá, eu vou deixar escurinho com o verde pântano e eu vou puxar aqui, ó. Agora eu vou colocar o amarelo limão nesse pedacinho aqui que ele tá recebendo luz. E vou misturar porque é uma luz bem discreta. Então, quando eu misturo o amarelo limão no verde pântano, eu tenho um amarelo mais escuro, um verde mais claro, uma mistura que a gente não consegue fazer de novo igual. Um pouquinho do marfim, sempre em cima do amarelo limão. Vai sumindo com ele, ó. E agora aqui no meio, amarelo limão e marfim. Tá junto no pincel. Ah, primeiro tenho que fazer, já tô com o terceiro pincel 0 aqui. Vou fazer aqui, ó, o acabamento do cabinho. E agora, o marfim com o amarelo limão, eu vou passar aqui, ó. É bem discreto, aqui ficou até uma bolinha e eu vou alisar um pouquinho. Verde pântano e já faço aqui aquele acabamento, detalhezinho. Pronto essa folha. Agora eu vou preencher esta aqui, que tá atrás, totalmente com verde pântano também. Preenchida aquela folha, nós vamos fazer esta aqui. Eu vou usar agora o verde pinheiro. Eu vou trabalhar pinheiro, amarelo limão e um pouquinho do pântano ainda. Olha só, esse canto aqui eu vou preenchendo com verde pinheiro. Até chegar aqui no final, ó, coloca um pouco do pinheiro, já coloco um pouco do amarelo limão em cima. Porque aqui vai ficar um pouco mais claro, só que eu não quero mudar a tonalidade. Então, eu vou usar as mesmas cores e vou misturando.
Ali fica mais escurinho. É mesmo por aqui, ó. Essa é uma base. Agora, do lado de cá, aqui mais na ponta, eu vou deixar mais amarelinho. Quer dizer, é um verde mais claro. A outra banda, ainda nessa parte, nessa banda da folha, eu vou começar aqui, ó, no cantinho com um pouquinho do verde pântano. Venho trazendo essa pincelada até aqui pelo meio, aqui já sumiu. Vou dar uma puxadinha pra cima, não, pro lado. Aqui mais escuro. Viu que ficou uma ranhura? Nem vou lavar meu pincel e já vou começar esse lado aqui. Verde pinheiro. Preenchi quase inteiro. Meu pincel tá carregado de verde pinheiro. Eu pego o amarelo limão. Vou fazer essa linha divisória. Mais um pouquinho. Vou colocar nas bordas. A pontinha aqui, ó, fica clara também, do mesmo jeito desse outro lado. Não é preciso ficar o amarelo limão puro, tá? Pode passar o pincel sujo em cima para dar uma quebrada. E agora eu vou pegar o verde pinheiro e vou fazer aqui, ó, uns risquinhos, 2, 3. Do lado de lá tá tudo escuro, do lado de cá vai ficar meio atravessado. E não fiz reto, tá? Fiz meio curvo. E agora eu vou com um pouquinho do marfim. Eu vou colocar ali e vou puxar. Ele vai dar um brilho aqui bem em cima desse amarelo limão. Eu tô reproduzindo o que eu tô vendo na foto que eu fiz do meu galho de café que já tá seco, tá? É uma coisa assim, um pouquinho complexa, mas com certeza você vai conseguir fazer se você for me acompanhando. E pode ficar diferente, não tem problema. Aqui também a gente tem um pouquinho de luz. Eu coloco a tinta ali e venho puxando com o pincel, deixando o pincel bem leve. Eu posso passar esse pincel com marfim em cima do verde pântano que não vai aparecer. Porque eu tô deixando a minha mão, aqui eu carrego, aqui ó, leve. Aí essa tinta vai sumindo, olha o efeito bonito que fica. Essa parte aqui pode ficar ainda um pouquinho mais brilhante. Eu já vou deixar um toque a mais de marfim, de luz. Depois, quando a gente terminar, a gente volta iluminando novamente. Porque quando você ilumina e a tinta tá úmida, a tendência é sumir um pouquinho. Isso é assim mesmo. Tá, agora nós vamos para a folha que tá aqui na ponta. Essa daqui é mais clara também. Eu vou começar aqui, ó, com verde pinheiro, que faz uma curva. Aqui o desenho, fiz o desenho, ficou curto, eu puxei aquela pontinha pra lá. O lado de cá, onde eu tinha deixado a ranhura, a gente vai fazer a ranhura com verde pinheiro, fazendo até o final. E agora já vem com o amarelo limão em cima, deixando assim arranhado e com essas marcas bem acentuadas. Quando fica assim, ó, tá certo. Só você voltar com o pincel dando uma alisada. Então, não pare quando tiver assim todo riscado, mas não se desespere também e esfregue tudo para sumir. Então, tudo tem um meio termo. Vou pôr um pouquinho mais do amarelo, porque eu quero colocar o marfim em cima desse amarelo para ficar bem clarinho. Ó, bem riscadinho. O lado de lá, vou trabalhar da mesma forma. Aqui, ó, eu tenho o centro, que vai ficar todo escuro, porque essa folha tá bem aberta.
E vou puxar da mesma forma o verde pinheiro e vou colocar da mesma forma o amarelo limão. Eu podia, acho que vou fazer isso, até colocar um pouquinho do verde pântano aqui, ó, no centro, puxar ele pra lá, só para diferenciar um lado do outro. Tá, agora já venho com o amarelo limão puxando e misturando também. Olha aí como ficou. Agora eu vou iluminar com o marfim. Vou colocar aqui, ó, em cima das listras de amarelo limão. Agora eu vou lidando com o pincel para dentro e para fora. Tem gente que não tem paciência para fazer isso. Você pode fazer a folha do jeito que você quiser, contanto que fique bonito. Não tem que ficar igual ao meu. Use o risco, trabalhe, use a minha aula como referência. Eu fico muito feliz quando alguém faz isso e o trabalho não sai idêntico ao meu, porque não é o objetivo, mas fica um trabalho bonito. As cores combinando, as pinceladas certas, que tem um lado certo. Eu já vou iluminar um pouquinho mais. Eu já trabalhei, a folha tá do jeito que eu preciso, mas eu já vou deixar um pouquinho mais marfim aqui, ó. Quando sumir, vai ficar bom. Acabamento com o pincel zero. Primeiro o pântano, vou usar aqui. Não vou fazer o contorno total, é mesmo só uns detalhes. Aqui, ó, onde tem o escurinho, eu vou puxar uma linha. E agora com o amarelo limão e o marfim juntos no pincel, eu vou puxar a linha central aqui. E agora vamos fazer a outra. Ela tá um pouquinho diferente, a forma. Eu vou começar essa com o pântano aqui, ó. Daí eu vou preencher essa parte aqui de baixo. Aqui tem uma dobrinha, eu não vou colocar, eu vou ignorar. É muito pequenininha, não precisa. Aqui eu já comecei a deixar uns espaços para colocar o amarelo, tá vendo? Ela é bem riscadinha mesmo, assim, ó. O centro dela vem aqui. A ponta tá dobrada para trás. Pronto, em seguida, amarelo limão. Agora o lado de cá. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho umas linhas, isso significa que você vai colocar o verde pântano acima da linha. Aqui, ó. Que pode chegar até embaixo. Essa parte aqui também, onde eu tenho uma dobrinha, eu posso colocar uma linha de verde pântano. Até aqui. E agora eu venho com o amarelo limão nessa ponta aqui. O amarelo limão vai passar por cima, é a luz. Aqui tem outra ponta. Pontinha, pontinha. O verde daquela dali, da que tá atrás, ele vai se misturar um pouco. Vai ficar assim bem discreta a passagem de cor aqui. Porque esse já tá seco. Esse daqui tá úmido. Então, você pode até passar por cima, ó, não acontece nada porque aqui ele já tá seco. Você vai misturar o amarelo limão nesse de cá, só. Um pouquinho mais do pântano aqui. Pronto, agora imediatamente a gente vai com um pouquinho do marfim. E a gente vai iluminar,
Só que nós vamos iluminar mais esse lado de cá. Esse lado aqui vai só um pouquinho. Acho que até eu tenho que iluminar mais aquele dali, que esse lado tem que ficar mais claro, que a luz tá pegando. Um pouquinho mais do amarelo limão. Um pouquinho mais do marfim. Pronto, cheguei no ponto da luz. Cabinho com o pincel 0 e o verde pântano. Aqui nem precisa quase contorno, porque já tá bem escuro. Amarelo limão, marfim, os dois juntos no pincel. E agora eu faço aquela linha no meio que vem pra cá. Ó, ela não vem aqui, ela termina ali. Prontinhas nossas folhas. Vamos esperar secar para fazer uma leve sombra. O trabalho está totalmente seco. Vou fazer o fundo molhado, porque eu quero deixar ele bem suave. Então, eu vou usar aqui o borrifador e vou umedecer todo esse fundo. Com certeza ficou muita água, porque a minha mão tá brilhante. Nesse caso, eu pego o meu paninho seco e limpo e faço assim, tiro o excesso. Aí eu tenho que trabalhar bem rápido. Aqui em Curitiba hoje o clima tá muito úmido, chovendo, escuro e frio. Eu vou começar usando aqui no pratinho uma pincelada de marfim com um pincel número 14, que tem cerda grande e comprida. E eu vou fazer aqui em cima, aqui ó, logo acima dos grãos de café. Vou subir um pouquinho do lado, mas eu não vou contornar. Eu vou ficar mais ou menos aqui, ó. Eu vou limpando meu pincel. Eu quero só que tenha um arzinho de cor. Dá pra perceber. Esse lado ainda não tem e esse lado já tem. Olha como fica diferente. Eu vou trazer esse marfim aqui, ó, até o final. Aí eu vou sumindo ele, vai ficar mais ou menos assim. Ó, meu pincel tá bem limpo, eu posso até passar por cima aqui, ó, do CEP, que não acontece nada, porque não tem quase nada. Fundo molhado, você não pode trabalhar com muita tinta, porque se isso acontecer, essa tinta vai crescer e vai manchar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui desse lado, eu fiz só aqui, ó, no meio das folhas, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E agora eu vou fazer aqui embaixo. Aqui é uma mesa, só que essa primeira cor, eu posso trabalhar redondinho também. Ou assim, se você preferir. A mesa, melhor trabalhar na horizontal. Sai um pouquinho aqui, ó, pra fora do espaço. Com esse marfim, eu venho aqui até a ponta dessa folha. E pro lado direito também. Agora, com o pincel sujinho ainda, eu vou pegar uma pontinha de sépia. Esse sépia, eu vou dar uma diluída aqui, ó. Tem o marfim aqui no prato. Tá sujinho só. Vou limpar bem o pincel. Olha como ele fica bem mais suave. Eu vou fazer uma linha imaginária aqui, ó. Uma linha imaginária, não. Eu vou imaginar uma linha aqui embaixo da alça. Passo pro lado de cá, aqui também, ó.
E eu vou dar uma escurecida bem de leve aqui pra cima. Você viu que eu não peguei mais tinta? Só com aquela tinta que eu tinha no pincel. Eu vou crescer ele aqui, ó, pra cima do marfim. Ó, tô pegando tinta aqui. Do lado de cá, mesma coisa. Eu cresço um pouquinho aqui pra cima. Aqui essa linha pode até se perder. Um pouquinho mais forte. E agora, mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó, bem embaixo, grudadinho no bule. Um pouquinho aqui, todos os cantinhos. Aqui, essa área. E um pouquinho aqui. Olha o pouco de tinta que eu pego. E agora eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, atrás do bule e aqui um pouquinho atrás do café. Nem preciso chegar aqui, só nesse canto. Sujo de novo o meu pincel. Esse cabo eu vou fazer a sombra dele ali, ó, pro lado de trás, tá? A luz tá batendo aqui e tá fazendo a sombra ir pra lá, pra trás. Peguei mais uma pontinha de sépia, de Lu também. E eu vou fazer aqui uma sombra atrás dessa folha. Essa sombra pode até chegar aqui, ó. Mais um pouquinho, mais uma sombra atrás dessa folha aqui. Mais um pouquinho, a sombra atrás dessa folha tá indo pra trás. Então, só vai pegar um cantinho. Vai ficar um espaço aqui mais claro. Aqui também, ó. A sombra dessa folha tá pegando em cima dessa, viu como ela tá escura? Mais uma pontinha de sépia. E agora eu vou pegar uma pontinha também de vermelho. Você pode pegar uma pontinha de caramelo. Tira o excesso. Ó, vermelho e sépia. Vai ficar um tom tipo vermelho profundo, mais ou menos. Eu vou dar uma escurecida aqui na linha. Viu como deu diferença da parte de cá? Então, é só um pouquinho. Não coloque sombra aqui e aqui não. Você tem que imaginar a parede, o fundo, sem a alça. Imagine, você não vai ter uma sombra aqui e ali não. Ou o contrário. A sombra vai estar parelho e vem sumindo. E do lado de cá, na linha do fundo também. Na linha do horizonte seria no final da mesa. Então, é isso. Muito obrigado, Fátima, pela foto do bule e pelo galho de café que você me trouxe. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. A você que me apoia, eu não me canso de agradecer. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna Cida. Ela mora na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. Já fez um cursinho básico de pintura, mas diz que o maior ensinamento mesmo ela tem é no canal Sonalu Pinturas. Cida, hoje eu quero te agradecer pelo carinho e te parabenizar pela qualidade da sua pintura. E é claro, te mandar aquele beijinho todo especial.